Você já parou pra pensar o quanto você pode mudar a vida de uma pessoa só em escutar ela? Eu acho que eu devia ter o quê? Meus 19, 18 anos. Na minha casa a gente sempre teve duas regras. Nunca se joga comida fora e sempre se ajuda o próximo. E quando eu era mais novo, acho que eu comecei com 15 anos a ir pra academia. Então eu permeei isso por um bom tempo na minha vida. Hoje em dia, deu uma engordadinha. Mas a gente era fitness antigamente. E aí, eu sou um cara muito diurno. Sou um cara da manhã. Então eu sempre acordava 4 horas da manhã e saía da minha casa, andava tipo 4 quilômetros e voltava 4 quilômetros. E eu comecei a perceber que em alguns pontos específicos tinham moradores de rua. Então o que é que eu fazia? De noite, no dia anterior, eu comprava uns pãozinhos na padaria, passava a manteiga e levava uma mochilinha com alguns copinhos de plástico. E aí todo dia de manhã eu passava, deixava o pãozinho com a água, a maioria às vezes estava dormindo, eu deixava do lado, embrulhadinho no papel, às vezes num saquinho plástico quando tinha. E não é saco plástico de mercado não, era aquele saquinho, o rolo, porque saco de mercado é sujo. E aí quando eu ia, eu fazia minha corrida tranquilo, com fone de ouvido, e aí na volta eu tirava o fone e ia distribuindo. Só que aí era uma coisa, como eu tinha que ir pra faculdade, era uma coisa muito rápida. Só que nesse dia específico, o cara me chamou pra conversar. Ele chegou pra mim pra poder conversar e, pô, eu tinha um corre-corre, mas parei pra poder falar com ele. E aí chegou a seguinte situação. Ele veio me contar que ele tinha vindo para cá, de oportunidade de emprego, só que aí ele ia trabalhar numa obra, a obra não aconteceu, ele veio com dinheiro contado para trabalhar, não conseguiu, não tinha contato com a família, não conseguiu voltar para casa. Ele estava 6 meses morando na rua, a família dele toda estava lá. E isso a gente está falando do quê? 2015, 2016, acho que nessa faixa. E quando ele me contou, não foi nem sentido dele me pedir alguma coisa. Me deu estalo. Eu perguntei, e se o senhor voltar para sua casa, o senhor vai ficar bem? Ele, vou, mas como é que eu vou pagar a passagem? A passagem, acho que era para alguma cidade com lá do Ceará, porque não foi eu que comprei. Eu vou até perguntar para meu amigo depois. Vou fazer um parêntese aqui para explicar uma coisa para vocês. Eu não sou uma pessoa com muito senso. Então, tipo assim, eu bato na porta de amigo sem avisar. Batia. Minha mulher me ensinou a ter um pouco mais de educação hoje em dia. Mas aí eu falei comigo, bora, que a gente vai resolver teu problema. E antigamente o Uber era novo e aí tinha muita taxa dinâmica, ainda mais de manhã cedo. Então eu pensei o quê? Vou ligar para meu amigo. Que horas? 5h30 da manhã. Liguei, ele atendeu preocupado achando que era alguma coisa. Aí eu falei, expliquei a situação pra ele. Eu fiz ele pegar a moto do pai dele, porque a gente não tinha carro, e o Uber ia acabar saindo um pouco mais caro. Antigamente, não sei se vocês lembram na Uber, de manhã cedo, de madrugada, era uma facada, porque tinha pouco motorista, então o preço dinâmico ia lá pra cima, mano. Aí pedi pra ele esperar na porta do prédio que eu moro. Fui em casa, peguei os trocados, peguei o cartão. Falei, meu amigo, vê o que é que dá pra resolver lá. Aí eu acho que o cartão da Nubank, eu tinha R$ 300 de limite. A propósito, minha mãe, muito obrigado, porque foi a senhora que pagou essa dívida que eu não contei de pagar, não. Eu acho que eu tinha 200 em espécie em casa pra dar pro meu amigo, porque eu não sabia o valor, entendeu? Eu sabia que era outro estado, então pelo menos mais de 150, R$ 200 a passagem ia ser. Só que aí, como a viagem ia demorar, eu queria que o dinheiro em espécie ficasse com ele pra ele poder comer alguma coisa. Aí nessa brincadeira ele chorou, me agradeceu, meu amigo levou de moto, disse que ele chorou lá de novo pra poder comprar a passagem e pegar o ônibus. Aí meu amigo pagou tudo lá, me ajudou depois também. O cara pegou o buzu e voltou pra casa dele. Acredito eu, né? Acho que naquela época, 2015, foi o quê? Uns R$ 400 que a gente gastou. Você tem noção que R$ 400 tirou alguém da rua? Vamos tentar aprender a ter um pouco mais de empatia. Você não tem noção do poder que você pode ter na vida do outro. 2 ouvidos e uma boca. Presta atenção, galeguinho.